Ari conseguiu decepcionar Brisa, o professor Dante, Kiara, Guerra e até a dona Núbia. Meu filho, se tu tens algum amor pela tua mãe, devolva essas ações, meu filho. Vamos embora. Toca para o aeroporto, Acácio. Mudou alguma coisa? Dona Núbia ficar sabendo? Mudou alguma coisa? Mudou porque agora eu vou dobrar a aposta. Hoje, Travessia. Momentos de angústia. Um assaltante leva o carro de uma família com uma criança na cadeirinha. O vandalismo destrói o patrimônio e deixa estragos na cidade. O policial empurra a mulher que cobrava atendimento numa UPA. Rota rápida, como funciona o sistema da Secretaria de Saúde para desafogar emergências. Os ladrões não dão trégua e furtam placas nas lápides dos cemitérios. Ciência e inovação, a Campus Party traz as últimas novidades da tecnologia. E tá chegando a Páscoa, o comércio se adapta ao gosto do consumidor para garantir as vendas. É agora no DF2. Olá, boa noite. Quinta-feira, véspera de feriado, e a gente começa o DF2 fazendo um giro pelas estradas. Vamos ver aí imagens ao vivo da BR-070 com trânsito muito lento nesse momento. Trânsito devagar, quase parando na altura do quilômetro 5. Essas imagens aí são transmitidas pela câmera do DER. A BR-070, o principal destino para quem sai do Distrito Federal nesse momento em direção a Águas Lindas de Goiás, a Pirinópolis, Corumbá e toda a região do oeste de Goiás. Trânsito muito lento nesse momento na BR-070. Aqui, visualmente, a gente não consegue ver nenhum acidente na pista, só mesmo essa grande quantidade de veículos no sentido Goiás. Vamos mudar, então, ver outro ponto da cidade, aí o acesso à BR-040, pelo que a gente vê daqui na altura do Catetinho, pista muito molhada nesse momento, o motorista deve redobrar a atenção, chove bastante, você está vendo aí meio embaçado no centro da tela, mas esse é o fluxo que segue no sentido Valparaíso nesse momento. Também trânsito muito devagar, os motoristas abaixo da velocidade da via, como eu disse, por causa dessa situação de chuva, aí a câmera mudou de ângulo, você vê o outro lado também chovendo, e agora os faróis vermelhos, né, as lanternas traseiras vermelhas no sentido Goiás, trânsito muito lento também na BR-040. Outra BR-060, o acesso saindo do núcleo Bandeirante, você vê também muitos carros aí no centro da tela. Nesse trecho aí, a lentidão só mesmo por causa da grande quantidade de veículos. Nenhum acidente registrado nesse momento na BR-060, na EPNB, acesso à BR-060, o caminho que é mais utilizado para quem está indo, por exemplo, para Alexânia, Goiânia e também essa região. Portanto, essa a situação do trânsito no momento dessa quinta-feira, véspera de feriado. Uma família viveu momentos de pavor depois que um ladrão roubou o carro com uma criança dentro. O roubo foi na tarde de ontem no estacionamento próximo da feira permanente de Samambaia Norte, na quadra 202. A avó e um menino de 5 anos aguardavam a mãe da criança dentro do carro. A ideia era deixar o carro ali e pegar o metrô para levar o menino, que é autista, à terapia na Asa Sul. A mãe do menino, que prefere não mostrar o rosto, conta como o bandido agiu. Minha mãe, quando ela estacionou, ele já chegou e já anunciou o assalto. Ele estava segurando uma faca e ele colocou aqui no peito dela. E aí ele pediu a chave do carro e aí minha mãe já entregou a chave. Ela falou assim, leva o carro, mas deixa a criança, leva o carro, mas deixa a criança. A mãe conta que em menos de 1 minuto, o criminoso levou o carro com o menino que estava no banco traseiro, sentado na cadeirinha infantil. A criança foi deixada aqui na margem da BR-060, sentido Goiânia. A mãe contou que o menino foi encontrado por um sem-teto que levou a criança até aquela oficina quando percebeu que o menino estava perdido. O dono da oficina entrou em contato com a polícia e o menino foi resgatado, quase 1 hora depois do roubo do carro. Imagens de uma câmera de segurança mostram o momento em que o menino aparece sozinho, já perto da oficina. Ele corre de um lado para o outro e sai do campo de captura da câmera. Depois, o menino já volta segurando a mão do homem que o leva até a oficina. Ele estava muito apavorado, chamando muito pela avó dele, dizendo que tinha uma pessoa fazendo mal com a avó dele. Ele fala assim,
Moço, fizeram mal, tem um moço brigando com a minha avó, e ele pegou o carro e fez ele carro com o dedinho assim, O caso é investigado pela 26ª Delegacia. Desde ontem à tarde, nossa equipe está na rua. Fizemos operações aqui até por volta de 1h da madrugada. E hoje de manhã já reiniciamos as investigações, tendo em vista que recebemos várias denúncias, sobre esse elemento, sobre o seu paradeiro. Passado o susto, agora a mãe espera poder ajudar o filho a entender o que aconteceu. Meu filho ele ainda não compreendeu direito toda a situação, ele ainda está assimilando, Quando eu encontrei ele aqui na delegacia, eu chorava muito. E aí ele olhava para mim e só falava assim, desculpa, mamãe, desculpa. Ele se sentiu culpado pela situação. Ele fala assim, mamãe, cadê o homem mau? Ele tem que ficar no cantinho do pensamento. Porque um carro, a gente compra outro. Caso tivesse acontecido alguma coisa com meu filho, sabe? É uma coisa assim, difícil, é difícil. Olha, e vale a gente ressaltar que nesse caso aí, o morador de rua que encontrou o menino, ele levou até uma oficina, confessou, ele disse que usava drogas, que vivia na rua, mas que jamais faria mal algum a essa criança. Esse morador de rua foi quem entregou a criança na oficina e o pessoal dessa oficina acionou a polícia para que tudo terminasse bem. Portanto, o apoio desse morador de rua anônimo foi essencial para salvar a vida dessa criança. Segundo o delegado, nem o carro, nem o bandido foram localizados até agora. O criminoso pode responder por roubo qualificado, restrição de liberdade da vítima e também por sequestro, já que a avó da criança apelou que o menino não fosse levado. Um ônibus do BRT pegou fogo em plena Épea. Foi no fim da manhã na Épea Sul, na altura da quadra 8 do Parkway. As chamas tomaram conta do ônibus rapidamente. E mesmo com tanto fogo, alguns motoristas passavam bem ao lado. A fumaça preta